Queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é terça-feira, estamos na 30ª semana do Tempo Comum e o evangelho no qual vamos meditar hoje é Lucas 13, 18 a 21. Naquele tempo Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado." Hoje, nesse evangelho, queridos irmãos e irmãs, Jesus nos apresenta o mistério do reino de Deus com 2 imagens: a imagem da semente e a imagem do fermento. De fato, o que é uma pequenina semente? Quase nada pode passar despercebido aos nossos olhos. Mas quando esta semente é colocada na terra e ela morre e germina uma nova planta, essa nova planta dá muitos frutos e então esses frutos servem para alimentar muitas pessoas. Da mesma forma, o que é o fermento dentro da massa? Nós não conseguimos distinguir, depois que a massa está pronta, o fermento da própria massa, mas fato é que se ele não for lançado na massa, ele fará muita falta. Essa massa não se tornará aquilo que deve se tornar. Da mesma forma é o reino de Deus. O reino de Deus tem um início simples, quase invisível. O reino de Deus começa a se fazer presente no meio dos homens com as nossas pequenas atitudes. Mas se nós temos a coragem de fazer essas atitudes, ainda que sejam pequenas, nós haveremos de ver que depois de nós, outros haverão de colher os frutos dessa pequena semente que plantamos, dessa pequena quantidade de fermento que nós colocamos na massa. Por isso, irmãos, por mais que a nossa possibilidade seja pouca, por mais que aquilo que nós podemos fazer em prol do crescimento do reino de Deus no meio dos homens seja pequeno, façamos. Não importa quão pequena seja a nossa semente, não importa quão pouco seja o nosso fermento. O que importa é que se nós não plantarmos a semente, se nós não pusermos o fermento, também a árvore não nascerá, também os frutos não virão, também a massa não se tornará aquilo que ela deve se tornar. Por isso tenhamos coragem, por mais simples que sejamos e por menores que sejam as nossas possibilidades, façamos o que está ao nosso alcance. Plantemos a nossa semente, coloquemos o pouco do nosso fermento na massa e nós haveremos de ver, ou se nós não vermos, outros verão depois de nós, com grandes frutos o reino de Deus vai começar a produzir e quantos corações vão poder se alimentar desses frutos que brotaram desse nosso gesto corajoso de plantar a nossa pequena semente. Receba a bênção do Senhor e que ela o ajude a ser corajoso, a ser corajosa e a dar a sua contribuição para o crescimento do reino de Deus no meio da humanidade. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.